Boa noite, somos alunos do 5º período de enfermagem da Faculdade Facite. Iremos apresentar a teoria ambientalista de Florence Nightingale, requerido pela professora Amanda Castro, para a disciplina de Sistematização da Assistência à Enfermagem. Eu me chamo Elhane e os outros integrantes do grupo são Camila Pina, Kennedy Figueiredo, Raila Laila e Vitor Alves. Bom, Florence Nightingale nasceu em Florença, na Itália, no dia 12 de maio de 1820 e foi considerada a fundadora da enfermagem moderna. Ela foi a pioneira no tratamento de feridos em batalhas e ficou famosa pela sua atuação na Guerra da Crimeia. Devido aos seus esforços e estudos, Florence conseguiu a fundação da Escola de Enfermagem no Hospital Santo Thomas, na cidade de Londres, em 1860, o que foi um marco para a história da enfermagem contemporânea. E sua infância e juventude. Florence nasceu em uma família rica de Florença, ganhando o nome da sua cidade em inglês, já que sua família era de origem britânica, e seu pai, William Edward Nightingale, foi proprietário de terras que estudou em Cambridge, e sua mãe, Frances Nightingale, vinha de uma família de mercadores. O pai de Florence se considerava progressista em relação à educação das mulheres e melhores condições da sociedade, e com isso ensinou para Florence diversos idiomas como alemão, francês, latim, e também música, história e religião. Mas mesmo vivendo em uma família rica, Florence não queria seguir os padrões sociais da época para a alta sociedade, e a jovem visitava moradores de aldeias vizinhas que estavam doentes e em precárias condições, o que despertou nela a insatisfação com o tratamento dessas pessoas. E aos 14 anos, ela concluiu que cuidar dos enfermos era sua vocação, o que relatou em suas obras como sendo um chamado de Deus. Sua família não autorizou que Florence estudasse enfermagem e que se dedicasse aos estudos dos doentes pobres. Sua profissão não era bem vista até então, e mulheres que desempenhavam eram pobres ou faziam parte de igrejas com algo inerente à vocação religiosa. Boa noite a todos. A Guerra da Crimeia. Antes de começarmos a falar da atuação de Florence na guerra, vamos saber um pouco mais como foi essa guerra. Bom, a Guerra na Crimeia foi um conflito que se desdobrou de 1853 a 1856, na Península da Crimeia, onde fica no Mar Negro, ao sul da atual Ucrânia. Aí essa guerra teve no sul da Rússia e nos Balcãs. Envolveu de um lado a Rússia e do outro uma coligação integrada pelo Reino Unido, França, Piemonte e Sardenha, que é na atual Itália, então formando a aliança anglo-franco-sarda, e o Império Turco-Otomano, que é a atual Turquia. Essa coligação foi formada com o objetivo de conter a expansão russa. A guerra teve seu início com as excursões russas comandadas pelo Kras Nicolau I, nos principados otomanos da Moldávia e da Valáquia, que hoje é a Romênia. Então, os russos, como sempre, querendo expandir seu território. Então, os turcos abriram guerra à Rússia, que os derrotou facilmente em Sinop, na Ucrânia. Então, eles, temendo a expansão russa, a aliança foi formada. Em setembro de 1854, os russos já haviam sido expulsos da região. No entanto, os ingleses eles acreditavam que a base naval russa em Sebastopol, na Crimeia, podia ser uma futura ameaça. Então, para impedir novos conflitos, ingleses e franceses investiram contra a cidade, dominando-a em 1856. Com o início da Guerra da Crimeia, os soldados foram trabalhar em hospitais no tratamento de feridos em conflito. O exército britânico ele não permitia a contratação de enfermeiras, o que dificultou os cuidados aos combatentes, e isso gerou um estado de negligência. Por conta das condições desumanas, o ministro Sidney Herbert foi muito pressionado pela opinião pública e teve que tomar medidas para melhorar a imagem do exército britânico. Como Sidney conhecia Florence, ele pediu que ela formasse uma equipe e juntasse as tropas para atender os feridos.
Em 1854, Florence foi solicitada por Sidney para supervisionar e administrar a introdução de enfermeiras nos hospitais militares. A taxa de mortalidade na guerra era de 42,7%. 6 meses após a chegada de Florence, a taxa caiu para 2,2%. Florence também foi a primeira enfermeira pesquisadora, ou seja, a pioneira do gráfico demonstrativo estatístico. A guerra chegou ao fim com a assinatura do Tratado de Paris de 30 de março de 1856. Pelos seus termos, o novo Czar Alexandre II da Rússia restituía o sul da Bessarabia e a embocadura do rio Danúbio para a Turquia e Moldávia. Abdicava a qualquer pretensão sobre os Balcãs e ficava impedido de manter suas bases ou forças navais no Mar Negro. Com o início da Guerra da Crimeia, milhares de soldados eles foram trabalhar em hospitais para cuidar dos feridos que estavam em conflitos. O exército britânico ele não permitia a contratação de enfermeira, o que resultava em dificuldade, dos cuidados aos combates, aos feridos e resultava em estado de negligência. Por conta das condições desumanas que estava tendo ali, o ministro Sidney foi muito pressionado pela opinião pública, o que fez ele tomar uma decisão, A medida foi tentar melhorar a imagem do exército britânico ali. E com isso ele conhecia Florence, o que fez ele a falar com Florence, pedir para que ela juntasse uma equipe para se juntar ao exército e atender aqueles militares, Foi então que em 1854 Florence tornou-se a chefe de enfermagem em Scutari, na Turquia isso. Ela encontrou os soldados em péssimo estado e um quadro de deficiente de utensílios para higiene pessoal e alimentação também. Com seu reconhecimento profissional adquirido lá até então, ela reforçou a limpeza no local, porque era um local muito pobre em limpeza, não tinha limpeza ali naquele local. Ela expôs os militares ao ar fresco. Ela criou um plano de alimentação adequado a cada tipo de doente e enfatizou a importância do repouso. O empenho de Florence ali naquele local e da equipe dela foi bem satisfatório, já que se estima, que a mortalidade tenha caído de 47,7% para 2,2%, o que rendeu a ela um conhecimento internacional. Florence, ela era conhecida como a Dama da Lâmpada. Ela passava horas e horas, ela costumava ali fazer rondas no local onde os feridos estavam, com uma lâmpada na mão. Ela levava assistência, ela levava afeto e conforto àqueles doentes ali naquelas noites escuras. Os soldados, vistos coisas terríveis, nas batalhas, e aquela mulher ali, Florence, tinha uma fala mansa, ela lembrava a eles, que ainda existia bondade no mundo. Ela tentava acalmar aqueles soldados. E nada podia deixar Florence de fazer o seu trabalho. Teoria ambientalista. A teoria ambientalista desenvolvida por Florence Nightingale na segunda metade do século XIX, na Inglaterra, apresenta como foco principal o meio ambiente, interpretado como todas as condições e influências externas que afetam a vida e o desenvolvimento de um organismo capazes de prevenir,
suprimir ou contribuir para a doença e a morte. Durante a Guerra da Crimeia, Florence percebeu que o ambiente que dava suporte aos guerrilheiros era um ambiente completamente hostil, inadequado, sujo, escuro, desencadeando assim mais doenças. Na teoria, ela destaca a questão da iluminação, da higiene e a nutrição. A doença, nessa teoria, é considerada um processo restaurador da saúde, e a função da enfermeira é equilibrar o meio ambiente com o intuito de conservar a energia vital do paciente a fim de recuperar-se da doença, priorizando o fornecimento de um ambiente estimulador do desenvolvimento da saúde para o paciente. Florence via a manipulação do ambiente físico como o principal componente do atendimento de enfermagem. Ela dizia que a circulação do ar não devia ser apenas adequada, mas agradável. A iluminação não podia incomodar o cliente. Os ruídos precisavam ser suavizados. A limpeza devia ser adequada no lugar onde o paciente iria ficar na internação. As roupas precisavam ser limpas e a alimentação deveria ser discutida de acordo com a sua necessidade e a sua preferência. Criação da escola de enfermagem. Florence Nightingale, ela cuidava dos enfermos como se fosse uma maneira de servir a Deus. Então ela era muito devota, acreditava muito em Deus, e para ela cuidar, servir essas pessoas é como se estivesse servindo a Deus. E naquela época, os hospitais curavam tão pouco e tinham muita sujeira. Era perigoso e cheio de riscos por conta das infecções que se tinha. E por isso eu coloquei uma frase dela, que ela dizia o seguinte: o primeiro requisito de um hospital é que ele jamais deveria fazer mal ao doente. Então tá aí uma reflexão que Florence mesmo fazia. E após voltar à guerra da Crimeia, assim como o colega Vitor explicou, é como que se ela tivesse voltado com mais bagagem, porque lá ela cuidou dos enfermos, dos soldados doentes, baleados durante a guerra, e é como se ela tivesse voltado com mais bagagem. Então, chegando após a guerra, ela resolveu colocar seus conhecimentos em prática, e após isso ela criou a escola de enfermagem. Só que, porém, ao voltar da guerra, Florence ficou acamada por conta de uma brucelose, uma infecção crônica contraída durante a guerra. Mas mesmo acamada, ela continuou trabalhando bastante, colaborou com a comissão sobre saúde dos militares, fundou a escola para treinamento de enfermeiras e durante esse período escreveu um livro. Tudo isso enquanto esteve acamada. Florence Nightingale contraiu a febre tifoide na Guerra da Crimeia, né? E as sequelas dessa doença foram responsáveis pelo fim da sua atuação na enfermagem nos hospitais. Só que, porém, mesmo acamada, como eu citei, ela escreveu o livro, deu início à criação da escola de enfermagem e não parou por aí, diante da sua profissão e a sua dificuldade que tinha. E em 1859, utilizando seu tempo acamada, ela desenvolveu o projeto da escola de enfermagem. Então, assim, o curso ele tinha duração de cerca de 1 ano e as aulas eram ministradas por médicos. Os conteúdos tinham exposição teórica e as atividades práticas eram feitas para profissionalizar os futuros enfermeiros. Alguns fundamentos da escola, criada por Florence, focavam no atendimento aos pobres, criação de escolas aos hospitais para treinamento e no ensino por equipe formada na área. Então, Florence dizia que existe cuidado sem cura, mas não existe a cura sem o cuidado. Então, desde antes de entrar para a área da saúde, de se dedicar como enfermeira, Florence costumava atender pessoas pobres da sua região, do seu bairro, costumava visitar os hospitais. Então, meio que ela tinha um gosto pela profissão, mas, como a colega Ivane explicou, que Florence era de uma família rica, né? Família nobre, mas que seus pais eram contra a vontade dela. Então, Florence sempre teve uma vocação pela área da enfermagem,
profissão essa que era muito pouco conhecida na época, e pela matemática. Então não foi à toa que ela desenvolveu o diagrama Rosa, que elaborou toda a sua técnica e revolucionou de vez a enfermagem. Tanto que após a sua morte, ficou conhecida a enfermagem como a enfermagem moderna. Mas, infelizmente, Florence já tinha morrido, mas todo o seu legado não ficou perdido. Então, após ela morreu com 90 anos de idade, mas depois de sua morte, a enfermagem ficou modernizada e a sua teoria, né, a teoria do cuidado em si, presta atenção na limpeza, essas coisas, revolucionou a qualidade na vida dos enfermos na Primeira Guerra Mundial. Então, ensinamentos esses que ela passou através de sua teoria, que na Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como a enfermagem moderna, por causa de sua teoria. E naquela época, enfermeiras eram consideradas pessoas de categoria inferior, mas Florence foi em frente e mudou toda a história e a visão sobre a sua profissão, sobre a profissão da enfermagem. E Florence Nightingale morreu no dia 13 de agosto de 1910, em Londres, aos 90 anos. E os seus últimos dias ela passou em repouso absoluto em sua casa por causa de complicações tardias da febre tifoide. E em sua homenagem, a data de seu nascimento, 12 de maio, foi instituída como Dia do Enfermeiro. No Brasil, se comemora a Semana da Enfermagem no período de 12 a 20 de maio. A enfermagem é uma arte, e como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso como a de qualquer pintor ou escultor. Mas o que é tratar da tela inerte ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? É uma das belas artes, eu quase diria a mais bela de todas. Florence Nightingale. E muito obrigado pela atenção de todos.